Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de resumo de ReMonster. Dessa vez iremos resumir o episódio 3. Se você gosta de vídeo de resumo aqui no canal, já deixa o like e compartilha o vídeo para ajudar. Não se esquece de se inscrever aí para não perder mais vídeos. E é isso, sem mais enrolas, bora pro vídeo. O episódio 3 já começa recapitulando a reação do pessoal ao descobrir, que o Gobro evoluiu para um ogro. Depois de toda a converseira e o Gobro explicar tudo o que aconteceu, ele vai até a sala de equipamentos procurar alguma coisa para ele vestir. E por algum motivo a Gobumi e a garota ruiva estão seguindo ele como se fosse uma mamãe pato, tá ligado? Obviamente quando ele chega lá todas as garotas se assustam, só que daí ele explica que ele é o Gobro e tal, mostra algumas provas, tipo fazia as magias que ele utilizava. E por algum motivo a Gobumi tá beliscando a perna dele. Bom, ele vai até a garota ferreiro e pede pra ela consertar a alabarda dele, que tá toda destruída. Ela diz que vai dar trabalho, mas que tudo bem, ela consegue fazer. Ela também diz que fez uma faca com uma pedra espiritual e pediu pro Gobro testar ela depois. Ele faz um carinho na cabeça dela como forma de agradecimento. E por algum motivo, dessa vez, a garota ruiva se juntou a Gobumi para beliscar as pernas dele. Ele vai conversar com as garotas gêmeas e elas disseram que está muito cansativo ter que trabalhar só as duas. E que seria ótimo se tivesse mais alguém para ajudar. Então o Gobro fala que vai providenciar 3 goblins fêmeas do esquadrão de logística para ajudar elas. O Gobro se aproxima delas e diz que elas seriam ótimas esposas e pergunta se elas querem casar com ele. Dessa vez a garota ruiva montou nas costas da Gobumi e tá dando paulada na cabeça do Gobro. Depois disso ele vai conversar com a garota alquimista, ele tá com um vidrinho na mão e ele pergunta se aquilo é veneno e se foi ela que fez. Ela diz que sim e ele pergunta para o que ela ia utilizar aquele veneno. Ela diz que fez para a defesa pessoal, mas depois que ela percebeu que existem goblins confiáveis como o Gobro, ela desistiu da ideia. Rola um momento fofo ali entre os dois, e como sempre as duas estão ali com um olhar mortal sobre ele. Bom, no dia seguinte o Gobro estava fazendo o treino matinal dele de sempre com os goblins, só que o treino não foi muito bem, porque ele ficou tão forte que até um soco mais leve dele deixou o Gobukiti e outros goblins na merda, à beira da morte. O Gobukiti parece meio nervoso, não sei, ele tava meio estranho. O Gobro pergunta o que tá acontecendo e ele falou que não era nada e que ele ia caçar. Depois disso ele fala que a Gobumi e a Robusatsu foram caçar juntas, fala que a Gobue continuou minerando, Menina Ruiva decidiu se dedicar ao seu treinamento, e o Goburo tá na caverna ali costurando alguma coisa junto com a garota maga. Ele pergunta quando que ela vai devolver o livro que é dele, e ela desvia o olhar ignorando ele. Ele diz que aquele foi o dia mais tranquilo que ele teve. No outro dia eles estavam almoçando depois do treinamento, quando a Gobue chega com uma criatura nos braços e pede ajuda. Ela disse que estava de boa na escavação quando essa garotinha apareceu do nada. O Goburo começa a utilizar o seu poder de cura nela e um tempo depois ela acorda. Eles se apresentam e tal, ela diz que está grata por eles terem ajudado ela e diz que seu nome é Returner e disse que ela estava sendo atacada por humanos. Ela diz que aquela pedra que está na testa dela é uma pedra valiosa e que alguns humanos pagariam bilhões de moedas por ela. E ela diz que tem um pedido para fazer para eles. Ela pede para que eles expulsem os humanos da casa dela, dizendo que não lhe resta muito tempo de vida. O Goburo explica que a Returner é um carbúnculo. Eu dei uma pesquisada para tentar descobrir o que diabos é isso, mas acabei não encontrando nada. A única coisa que eu achei dizia que esse carbúnculo era tipo uma crosta marrom que surge em cima de um inchaço causado por bactérias. Então, eu acho que não tem nada a ver com isso. Podemos dizer basicamente que ela é um ser artificial. Ela disse que foi criado por um mago lendário chamado Velvet e que hoje ela guarda a sala secreta do tesouro dele. Quando ela foi atacada por humanos, o seu núcleo, que é o que mantém ela viva, foi danificado. Então mesmo que por fora ela esteja bem, por dentro ela está meio prejudicada. Ela diz que dentro da sala do tesouro do Velvet existem vários itens lendários que ele acumulou durante a sua vida. Ela disse que o mestre dela odiava os humanos, então por isso ela acha que ele preferiria que o tesouro dele fosse dado a outras criaturas do que ser tomado pelos humanos. E ela diz que eles podem ficar com todo o tesouro. Bom, Gobro reúne todo mundo e disse que eles vão ajudar.
Ele tranquiliza a garota ruiva dizendo que ele vai tentar conversar com os humanos, mas se eles resolverem não escutar, ele vai ter que usar a força. Bom, quando eles foram até a dungeon que a Gobue acabou descobrindo, né, que é a casa ali da Return, o pessoal ficou escondido no buraco enquanto o Goburo foi procurar os humanos. Ele andou bastante até que finalmente ele os encontrou. Um deles tenta atacar utilizando uma skill de invisibilidade, só que o Goburo consegue visualizar ele e se defende facilmente. O Goburo fala que o pessoal ali invadiu a casa de alguém, então eles serão punidos por isso. Mas como ele tá bonzinho, ele diz que vai dar uma chance para eles. Se eles simplesmente derem a volta e forem embora, ele vai deixar eles vivos. Bom, o grupo começa a atacar o Goburo, só que ele percebe que o grupo eles não são muito bem coordenados e que eles não possuem muitas técnicas, tá ligado? Eles atacam de maneira desajeitada, eles basicamente têm força, mas não têm técnica. Bom, o mago lança um raio que acerta a cabeça do Goburo, mas não faz nada além de deixar ele puto. Bom, o Goburo dá o sinal para os seus amigos aparecerem, todos eles derrubam os aventureiros, com isso eles conseguem derrotá-los. Bom, agora acontece um bagulho que eu achei meio creepy quando eu comecei a assistir. Goburo disse que eles arrancaram todos os itens que os aventureiros possuíam e depois devoraram eles. O que eu achei bem estranho, porque até o momento o Goburo nunca tinha matado ninguém que não tivesse feito algo pra ele. E por já ter sido um humano, eu achei que ele teria mais pena, mas enfim. Ao devorá-los, ele consegue a habilidade de assassino, arquimago, sacerdote, templário e guardião. Eles também estavam carregando alguns itens de valor, como uma bolsa que é capaz de armazenar 99 itens, igual aquela mochila do Harry Potter, e um anel que é capaz de esconder os seus status. Bom, o Goburo acaba comendo tudo isso, adquirindo as skills de ocultação própria de status e caixa de itens. Com isso, agora ele é capaz de invocar um baú e pode jogar um monte de tralha que ele quiser ali e levar consigo. Depois disso, a Return guia eles até a sala do tesouro. Chegando lá, a gente vê o cadáver mumificado ali do Velt sentado num trono e um monte de tesouro em volta. Depois de agradecer o Goburo, ela começa a desaparecer, sobrando somente a sua pedra na testa, que o Goburo come. Que novamente foi algo que eu achei muito estranho, porque isso me lembrou muito o Sword Art Online. Lembra na primeira temporada que o Kirito consegue salvar a Yui, que é uma inteligência artificial lá, e depois ela vira meio que um NPC, filha deles, não sei o que? Eu achei que aconteceria a mesma coisa aqui. O Goburo ia salvar, ia guardar essa pedrinha, e no futuro, se ele aprendesse uma magia igual a de criação que foi feita para criar Return, ele criaria ela de novo. Talvez as memórias dela estivessem armazenadas na pedrinha, sei lá. Mas não, ele só comeu ela, adquirindo uma skill chamada Regra de Ouro. A Gobue fica meio triste e o Gobukichi pergunta se ela tá bem e ela disse que sim. Depois disso, eles fizeram uma pequena oração para Return e começaram a coletar os tesouros. Eles foram colocando tudo no baú até sobrar somente o cadáver ali do Velvet. E para não deixar o cadáver ali, o Goburo decide cremá-lo. Só que depois dele ter cremado, sobrou uma manopla, que aparentemente também é um item mágico. Essa manobra se gruda no braço dele e fica do tamanho certinho do outro braço. O pessoal pergunta de onde ele conseguiu aquele braço e ele mostra que aquele braço funciona normalmente como o braço dele. Ele pode até rodar em 360 graus a mão. Ele diz que o braço encaixou perfeitamente, ele pode até mesmo lançar veneno e feitiços pelaquela mão. Bom, depois disso eles fecham o túnel e voltam para casa, e o Goburo disse que eles vão comemorar fazendo um banquete. Ele disse que os aventureiros tinham bebida e que ele quer muito beber. No outro dia, eles começaram a avaliar os tesouros que eles obtiveram. Depois de terminar de avaliar os itens, no outro dia ele começou a distribuir esses itens para os goblins ali do seu grupo. Ele pegou uma lança chamada de Gauzing Bei, não sei se eu falei certo, e uma pulseira mágica chamada Exa. Com isso, ele ficou com 3 artefatos mágicos, né? O braço, a lança e essa pulseira. Ele também explicou como é que funcionam os rankings de cada item de artefato que eles encontram. Existem 7 rankings, são eles inferior, comum, raro, único, antigo, lendário e fantasma. Ele disse que os itens lendários podem ser considerados tesouros nacionais, de tão pica que eles são. Mais tarde, ele disse que eles foram caçar aqueles ursos que ele enfrentou no episódio anterior, porque ele queria fazer um cozido. No dia seguinte, eles resolvem fazer uma competição para decidir quem vai ser o líder dos Robo-Goblins. Claro que o líder supremo continua sendo o Goburo. Vendo que todo mundo está com um nível bem alto, ele fica pensando que talvez seria interessante criar um grupo de mercenários para poder explorar outros locais. No dia seguinte, ele foi dar um passeio para ver se ele encontrava algumas presas que ele ainda não tinha conhecido. A primeira que ele encontra é uma aranha dourada.
Após derrotá-la, ele pega a carapaça que parecia ter um valor e come o resto. Com isso, ele obteve as skills de fios dourados e carapaça de aranha adamantina. Agora os fios que ele consegue criar são dourados. Depois disso, ele encontrou um veado vermelho que tinha uns chifres semelhantes a quartzo. O bicho era meio nervosinho, foi pra cima do Goburo e ele deu cabo do bicho. Depois de comer ele, o Goburo não adquiriu nenhuma skill. Aparentemente, ele precisaria comer mais das espécies desse bicho para conseguir alguma coisa. Depois de um bom tempo vagando pela floresta, o Goburo se deparou com uma grande árvore, onde ele acabou se metendo numa situação meio complicada. Ele explica que naquele mundo existe uma espécie chamada de Dryades. Segundo as histórias do Gobuji, elas seduzem os machos de outras espécies com a intenção de se alimentar da sua força vital. Ele disse que as Dryades são apenas fêmeas e possuem uma beleza encantadora. Com isso, nenhum macho é capaz de resistir aos seus encantos. O velho Goblin fala que não quer conhecer uma dessa nem perto da morte, só que fica claro na cara dele que ele tá mentindo. Bom, uma dessas Dryades aparece na frente dele, e ela fica jogando charminho pra cima dele. Toda aquela mulher estava seduzindo o Goburo. Ele fica no dilema se cede ou não a esse desejo. Ele sabe que se ele ceder, ele pode ser consumido vivo ali e ele não tá a fim de morrer. Por isso ele resolve utilizar uma habilidade que ele não tinha utilizado até então. E essa habilidade é a libido. E assim por 5 horas seguidas eles se divertiram. Depois disso, o Goburo adquire a habilidade Felicitação do Azevinho. Não sei o que significa. Depois de tudo, a Dryade diz que foi maravilhoso e pede para ele voltar. E ele diz que quando ele tiver com vontade ele volta. Depois de andar um pouco, ele encontra uma cachoeira e resolve tomar um banho. Mas enquanto ele estava se lavando, ele é atacado por um grupo de homens lagartos. E com a sua manopla ele consegue acabar com todos. Ao comê-los, ele adquire a habilidade Aquático e Linguagem do Homem Lagarto. Depois ele encontra um touro com uma cara humana que vem para cima dele e ele novamente derruba esse touro com seus braços. No dia seguinte ele volta para casa e descobre que 2 dos seus goblins tinham aptidão para se tornar magos. Com isso ele envia eles para o grupo da Robusei. Ela faz um sorriso muito estranho que deixa o Goburo meio arrepiado e ele resolve ficar para assistir ela dando aula. Ele começa a ler um livro sobre como funciona a magia. Ele diz que tem uma habilidade chamada Encantar, que é uma habilidade que altera a matéria. Ele diz que tentou utilizar essa habilidade em umas armas lá que ele estava fazendo junto com a ferreira, só que por algum motivo ela parecia meio brava com ele, mas ele não estava entendendo nada. No dia seguinte ele vai falar com a Gobumi, mas ela também parece que está brava com ele. Ele vai perguntar para os outros o porquê, se eles sabem o porquê que ela tá brava com ele, só que o pessoal fala que não sabe de nada. E fala para ele pensar nisso sozinho. Bom, a garota ruiva também parece que tá brava com ele. As irmãs gêmeas se aproximam com uma cara bem tenebrosa e disse que fizeram uma comida para ele, que claramente está envenenada. Bom, como última opção, ele vai até a garota alquimista para perguntar o que está acontecendo com todo mundo. O engraçado é que ele está comendo a comida envenenada que as garotas deram para ele. Ela diz que apesar do Goburo ser muito forte, às vezes ele é muito lerdo. E ela diz que basicamente as meninas estão com ciúme dele, por causa do encontro secreto que ele teve no outro dia. Ele fica sem entender nada, tipo, como é que elas descobriram? E aí a alquimista diz que quando ele voltou, o pescoço dele estava cheio de marca de chupão. A garota alquimista diz que entende mais ou menos como elas se sentem e dá um beijinho na bochecha dele, dizendo que também se sente assim. E pergunta se ele aceitaria ela. Ele diz que nunca esperou isso vindo dela. A Gobumi, como sempre, tá na cola dele e já fica puta com a cena, e já se joga pra cima dele. As outras garotas aparecem e fazem a mesma coisa. Depois disso, o Goburo não quer nem falar o que aconteceu, mas vocês já devem saber. É mostrado que ele utilizou as skills de fios dourados, manipulação de atmosfera e metamorfose para poder meio que selar aquela ala da caverna para eles poderem brincar. Além, é claro, de utilizar a skill de libido e muitas outras. O Gobuketi e a Gobue estão do lado de fora. O Gobuketi tá tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? E a Gobue fala que ele não pode entrar porque o pessoal tá ocupado. O Goburo fala que foi a melhor noite que ele teve e que ele nunca pensou sobre isso, mas se acontecer alguma coisa, ele vai tomar a responsabilidade. Com isso o episódio termina. E no episódio de hoje nós não temos cenas pós-créditos. Bom, esse foi o resumo do episódio 3 de Remonster. O que vocês acharam? Bom, esse foi um episódio bem curioso, principalmente pela parte do Goburo, as atitudes que ele teve. Foi algo que eu achei bem estranho, então eu fui procurar saber sobre. E eu vi um pessoal reclamando que o anime está censurando muita coisa do mangá. E por isso eu fui ler o mangá.
e vi que realmente o anime tá cortando muita coisa e censurando bastante coisa. Eu vou fazer um vídeo falando um pouco dos capítulos que foram adaptados até esse episódio 3 e falando o que foi censurado. E muita coisa faz sentido no mangá que foi censurado no anime, deixando a coisa meio ambígua, sem você entender como que ele conseguiu algumas coisas. Como ele conseguiu algumas habilidades, como que se sucedeu algumas outras coisas. Bom, vocês vão entender melhor quando eu fizer o vídeo. No geral, foi um episódio bem divertido, teve bastante comédia. Nós podemos ver que o Gobro é alguém que não tem piedade mesmo, nem com a sua raça, nem com os humanos. Senta no caminho dele a vapo, e também já percebemos que ele adquiriu um harém. Bom, o que vocês acharam do vídeo de hoje? Gostaram do episódio, sim ou não? Comenta aí. Você que lê o mangá, tá achando o que é das censuras? Você acha que elas são desnecessárias? Comenta aí. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, até a próxima, tchau!